Irmãos, abra conosco no livro de João, capítulo 20. Vamos ler o versículo 1, vamos ler até o 7. O tema da mensagem hoje é: Jesus não está morto. Jesus não está morto. Ainda que muitos o tenham por morto, mas ele está vivo e está aqui no nosso meio, aleluia. Ele está vivo. João capítulo 20, versículo 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Só até aí. Glória a Deus. A madeira pode se assentar. Irmãos, ali é a prova que Jesus ressuscitou. Ali é a prova. Por mais que muitos tentem, até na Bíblia está escrito que eles falaram, os judeus falaram lá, que juntamente alguns romanos, falaram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E estão até hoje, muitos lá pensam que Jesus verdadeiramente morreu e está enterrado em algum lugar, que os discípulos enterraram em outro lugar, para falar que ele ressuscitou. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus verdadeiramente, ele ressuscitou e está aqui conosco, aleluia. Irmãos, aí nós precisamos entender todo um contexto para chegar até o dia de hoje que nós estamos vivenciando, os dias atuais do século 21. Irmãos, lá atrás, o Senhor vem fazendo um sacrifício muito grande, além da sua morte, muito grande, para que a palavra de Deus chegasse até nos dias de hoje. E assim, foi um trabalho tão fácil, e não está sendo até hoje, que hoje nós temos uma facilidade muito grande de ler a Bíblia, mas muitos não têm essa facilidade, porque ele não tem tempo de ler a Bíblia. Mas para outras coisas ele tem tempo, mas não para ler a Bíblia. Mas vamos lá. Irmãos, lá atrás, a Bíblia era escrita em argila, tipo aquelas pedras onde Deus aí que Deus escreveu para Moisés. Depois o povo começou a escrever em argila algumas coisas. Então ela ficava em algum lugar, às vezes carregava, mas era pesado, era argila, no barro. Não tinha papel. Então foi vários anos dessa forma. E Deus dando um jeito da palavra e chegando nas pessoas. Aí Deus foi usando a inteligência do homem, que o homem é um ser inteligente, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então Deus deu inteligência ao homem do homem usar uma folha chamada papiro. E essa folha, né, dessa árvore, esse vegetal, essa é considerada uma árvore até, uma planta aquática. Ela dava-se às margens do rio Nilo. E então ela, arrancada dali, era preparada, com todo cuidado, para começar a escrever ali o Antigo Testamento. Então, amados, isso aí ficou por vários anos escrito o Antigo Testamento no hebraico, naquela folha chamada papiro. Então, amados, passado algum tempo, aquilo também já foi caindo por terra, porque aquela folha, ela se desfazia muito rápido. Muito rápido. Olha o que Deus
estava usando um homem para fazer. Então a folha já era mais fácil de ser transportada. Aí, passado alguns anos, né, ou vários anos, foi criado então o pergaminho, que já era um material mais resistente, mas que ele era preparado, ali era pele de animais, que era preparado ali com todo o cuidado, era curtido, depois limpo novamente, depois curtido novamente, para poder ser escrito. E é chamado pergaminho porque ele era praticamente confeccionado na cidade de Pérgamo, que hoje é a Turquia. Está vendo como é que é o processo para chegar até nos dias de hoje? Bom, mas tudo escrito em aonde? Em quê? No hebraico. Que coisa que quase nenhum de nós aqui, ou nenhum de nós aqui deve saber ler em hebraico. Talvez o pastor Júnior, que é o mestre nosso aí, talvez saiba. Mas eu não sei. Então, irmãos, e é difícil também, que é quase uns desenhos, em vez de letra é quase uns desenhos. Então, Deus usou lá, de uma forma poderosa, 72 estudiosos e escritores. Na verdade, eles eram 72, mas o nome era uma escrita chamada Septuaginta. Quer dizer, por Septuaginta no grego era 70, mas era 72. E ali, aconteceu em 3.000 anos antes de Cristo, que aconteceu essa escrita, mudada ali, do hebraico para o grego. Era uma escrita koiné, quem cuidava disso eram judeus, escribas, que ficavam ali cuidando de vogal e de consoante, para que nada viesse a ser distorcido. E essa escrita ficou por muitos anos na folha ainda de papiro, que é o pergaminho, veio lá na frente. E muitos anos ficou dessa forma, e era escrito na letra koiné, que significa comum, e era escrito da direita para a esquerda. Olha só o trabalho que Deus vai construindo através do homem para chegar até nos dias de hoje. E lá na frente, então, outros escritores, outros escribas, estudiosos, criam a Vulgata, que ela vem lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ela passa, então, do grego, ela passa a Bíblia todinha para o latim, para atingir mais nações. E isso já é no século 4 a 5 depois de Cristo. Então, irmão, nós estamos vendo aqui como Deus vem trabalhando porque a sua palavra chegasse até nós. Aí depois anos se passaram, então aí veio já o papel, aí traduziu para o português, para o espanhol, para o inglês, para o francês, para o alemão, para o italiano, para o japonês. Tudo isso através, Deus agindo através das pessoas. Então, rapidamente aqui os irmãos tiveram uma noção de como essa Bíblia chegou até em nós. E hoje em dia, num ano, vende mais de 30 milhões de Bíblias, entre vendidas e distribuídas. 30 milhões por ano, para todo mundo. Irmãos, agora eu falo, para quê? Para quê? Para muitas pessoas aí, ou posso até inverter isso aí, poucas pessoas vão utilizar a palavra de Deus. Muitos têm a Bíblia, talvez quase toda casa tem Bíblia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bíblias. Mas a Bíblia está lá encostada. Está lá encostada no livro, mas ela compra a Bíblia, mas ela não tem força de ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Ou ela até pega lá, dá uma olhada assim, quando ela está precisando. Então, é o livro mais vendido em todo o mundo, a palavra de Deus. Em todo o mundo. Claro que tem país aí que nem tem a Bíblia, e tem país que tem poucas Bíblias, tem país que tem mais Bíblias. Igual o nosso país tem muitas Bíblias, mas são todas as pessoas que lêem a Bíblia? Talvez pessoa dentro da igreja que só lê a Bíblia aqui. Então, irmãos,
É um cuidado que Deus tem para a palavra dele chegar até nos dias de hoje, para que ninguém seja enganado. Mas a pessoa prefere ouvir uma pessoa lá fora que tem suas próprias opiniões do que verificar as Sagradas Escrituras. Então teve todo um cuidado para chegar até no dia hoje. Transformar a Bíblia no papel, criou o papel, passou a Bíblia para cá, está fácil de ler, mas a pessoa não tem vontade. Mas ela lê romance, ela lê livros desse tamanho assim, de outras coisas que nada vai acrescentar na vida dela. Talvez aquele livro faz ela chorar, talvez aquele livro faz ela sair da presença de Deus, mas esse aqui não. Esse aqui é vida ou morte. Então, você que escolhe, aqui te mostra tudo, aqui fala sobre casamento, aqui fala sobre esporte, aqui fala sobre saúde, aqui fala sobre céu, aqui fala sobre inferno, sobre transformação, sobre mudança, sobre queda, aqui fala sobre tudo. Está tudo aqui. Aqui é a receita para a vida eterna ou para a condenação eterna. Cada um de nós podemos fazer a nossa própria escolha. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, será que é importante? Salmo, capítulo 1, versículo 2. Olha só, orientação de Deus. Não, pastor Moisés, não, orientação de Deus. Antes tem o seu prazer, é vontade, é querer, é gostar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está vendo, irmãos? Você levanta, você lê um versículo da Bíblia, lê um versículo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode trabalhar garantido, vai trabalhar satisfeito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você chegar lá, o patrão te mandar embora, outra porta vai se abrir para você, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada, está falando nada me faltará. O que é esse nada aí? O nada aí é o suficiente para a nossa sobrevivência aqui embaixo. Que nós não estamos aqui, nós somos moradores do céu. Ninguém está falando aqui de carro de luxo, ninguém está falando de mansão, ninguém está falando de viagem para o exterior. Mas nós estamos falando aqui de vida eterna. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui, João capítulo 20, versículo 1, que Jesus prometeu que ia voltar ao terceiro dia, que ele ia ressuscitar e ia voltar. Então, ali a prova que aconteceu isso, que ele, no primeiro dia da semana, domingo, ainda nem tinha clareado direito, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Por que ela foi primeiro que até os outros discípulos lá? Porque houve transformação no encontro dela com Jesus. Houve mudança. E ela tinha na cabeça dela isso aí, mas quando ela chegou lá, e achou a pedra retirada, falou assim: o corpo do Senhor não está lá. E ela saiu maravilhada. O que aconteceu? Que talvez ela na cabeça, ele ressuscitou, mas ao mesmo tempo roubaram o corpo de Jesus. Ela chamou os discípulos para eles chegar correndo lá. Aí partiu dois correndo para lá, um correu mais rápido que o outro. E chegou primeiro, depois chegou Pedro. Então, irmãos, aquilo que Jesus promete, ele vai cumprir. Ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso aconteceu, mas deu dúvida neles ainda, que ele estava escondido. Estava escondido. Então, irmãos, Deus não é homem para que possa mentir. A Bíblia está nas nossas mãos. É preciso que a gente medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Se você tem dúvida em algo que está acontecendo, ou em algo que aconteceu, assim, por que será que aconteceu? Na Bíblia te fala, se você olhar ali com os olhos espirituais, ler, puxar um versículo aqui, puxar lá atrás, puxar ali as correlações dos evangelhos, puxar às vezes até lá atrás no Antigo Testamento, você vai ver que aquilo ali era necessário acontecer conforme a morte do Senhor Jesus. Ele podia ter recuado? Podia. Ele podia ter recuado. Eu falei: eu não vou aceitar isso não, que essa morte é pesada para mim. Porque quando houve então aquele aceite de Jesus, né, por parte
do Pai, vamos dizer que teve uma reunião no céu, que Jesus, Espírito Santo e Deus é um só, é a trindade divina. Meu filho, você vai e você vai morrer para salvar a humanidade. Aquele que te aceitar, aquele que reconhecer, aquele vai ser salvo. Porém, o que não crer será condenado. Então, vamos dizer, aí Jesus, como Deus lá, aceitou. Aí depois ele veio e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas aí já ficou pesado, porque ele era Deus, mas ele também era homem. Então, mas ele estava na condição aqui embaixo, na condição de homem. Na condição de homem, sujeito às mesmas humilhações, dores, sentimentos que nós aqui. Então ele podia recuar, quando o negócio começou a ficar pesado. Ele foi humilhado, foi açoitado, coroa de espinho sobre a cabeça, ele podia recuar, não vou aguentar isso não. O pai manda aí, ele falou lá, né, com o sumo sacerdote, se eu quisesse, eu orava meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos aqui, ninguém me colocava a mão, acabava com isso tudo. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou segurar porque eu preciso salvar a humanidade. E olha que pessoas que ele estava querendo salvar, estavam praticamente para crucificar ele, maltratando ele. Será que qualquer um de nós aqui agiria da mesma forma? Só Jesus mesmo para suportar aquilo para um povo que não merecia nada, até chegar nos dias de hoje. Hoje tem pessoas que não merecem nada. Até algumas pessoas que conhecem a palavra não merecem nada, mas a misericórdia de Deus, ela é infinita. A misericórdia de Deus não é a misericórdia do pastor Moisés, é a de Deus. Nós erramos às vezes, nós pensamos algumas coisas às vezes de pessoas que nos machucam, de pessoas que nos ferem, pessoas que nos maltratam. A gente pensa assim, ele para lá e eu para cá, mas Jesus não. Jesus falou assim, se ele arrepender dos seus pecados, se ele arrepender da vida que está levando, eu estou de braço aberto esperando ele. Um amor incondicional, um amor jamais visto por qualquer outra pessoa aqui na face da terra. Um amor que não fica lembrando, remoendo lá para trás, não, é ali na hora, é instantâneo. Então, amados, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar. Ele vai cumprir na sua vida. Seja hoje, seja amanhã, mas vai cumprir. Agora, só lembrando, o tempo é de Deus. Eu estou esperando uma bênção na minha vida, você com certeza está esperando uma bênção na sua vida, cada um tem uma área esperando alguma coisa, e se Deus te prometeu, Ele vai te dar. Agora, se for, eu sempre falo isso, se for para você sair da presença de Deus, você pode ter certeza, Ele não vai te dar. Aí se você ficar ali buscando, mesmo assim, que você vai buscar em vão, porque Deus não vai te dar. Não vai te dar porque Ele sabe que você está vendo hoje, mas Deus consegue ver lá na frente aquilo que você está pedindo. Então, amados, em todas as batalhas que o povo de Deus enfrentou, sendo orientados por Deus, o povo de Deus venceu. Venceu todas. Quando Deus falou, faz dessa forma, o povo fez. Faz dessa forma, o povo fez. Venceu. Mas quando o povo tomou sua própria atitude, fazendo aquilo que a sua cabeça fazendo, faz dessa forma aqui, dessa forma que você tem que fazer, e fez diferente, o contrário do que Deus ordenou que fizesse, perdeu a batalha. E grande foi a derrota. Assim nós temos a ministração da mensagem do profeta Jonas. Deus manda para um lado e vai para o outro. É assim muitas pessoas têm feito. Deus está falando, é aqui. A pessoa vai para lá. Deus está falando, fica calado. A pessoa quer falar. Aí fala agora, a pessoa fica muda. Contrário do que Deus está ordenando que a pessoa faça. Então o que é isso aí? A pessoa está fadada a fazer o quê? Ao fracasso. Muitas das vezes o Senhor fala com a gente, é dessa forma que eu quero aqui, é dessa forma. Você orou a Deus e Deus te deu a resposta. Não vou fazer, senão eu vou perder. Desse jeito eu vou perder, e às vezes são coisas materiais que você pode, lá na frente, Deus te dá em dobro aquilo. Mas a pessoa está presa naquilo ali. Irmãos, será que o nosso Deus mudou? Hebreus 13:8 fala, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda, quem muda são as pessoas.
Quem muda são as leis humanas, mas a palavra de Deus é a mesma. Por mais que muitos queiram até mudar alguns versículos da Bíblia para alcançar aquilo que eles estão fazendo, mas a Bíblia de Deus, que Deus deixou para nós, é essa aqui, né? 39 capítulos no Antigo Testamento, 27 no Novo. Essa aqui, e vários outros livros autênticos, inspirados pelo Espírito Santo, que se perderam, mas aqui está o suficiente para nós, aleluia. E olha que nem esses 66 livros aqui não são lidos, todos. Imagine se aqueles que se perderam também fossem incluídos aqui, a Bíblia fica dessa altura assim, aí que não é ler mesmo. Deus já sabendo talvez disso, que o povo, que ele viveu aqui, Jesus viveu aqui, sabendo do comodismo do povo, eu falei, vou diminuir um pouquinho, porque senão eu não vou ler nada. Então, permitiu, porque senão se juntava aquilo tudo, Deus fazia a Bíblia aqui com 200 capítulos, fazia. Mas não fazia, isso aqui é o suficiente, aqui está tudo que o meu povo precisa para entender e saber sobre o céu e saber sobre o inferno. Está aqui. Então, irmãos, nós sabemos que a nossa jornada terrena não é fácil. Não é fácil. Os irmãos concordam comigo? Glória a Deus. Não é fácil. Mas não importa para nós. Isso não importa para nós. Porque nós estamos aqui de passagem, enfrentando frio, enfrentando calor, enfrentando falta de dinheiro, enfrentando problema de enfermidade. Mas nós temos uma esperança muito grande. Quando nós saímos daqui, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento, nós vamos para um lugar onde nós vamos ter o gozo eterno, nunca mais vamos sentir dor, nunca mais vamos sentir frio, nunca mais vamos sentir calor, mas vamos sentir o quê? A glória de Deus sobre a nossa vida, aleluia. É para isso que nós estamos lutando, é luta mesmo, é uma batalha atrás da outra, você sai de uma, entra na outra, você sai de outra, entra na outra. E quando não é você, é da sua família. Se mexer com a sua família, mexe com você também. Eu já encontrei com um colega meu agora cedo, que a mãe dele já está no paliativo. Está no paliativo. E pouco tempo atrás, foi a minha mãe que estava no paliativo. Paliativo é a pessoa que sai do CTI, vai para o quarto e fica esperando a hora de Deus chamar, que já começa a acontecer a falência múltipla dos órgãos. Tem órgão que já não está funcionando. Então, põe para o quarto para a família ter mais tempo com a família. Então, amados, eu sei o que é isso. É muito difícil. Então, isso tudo a gente vai vivendo aqui. Mas é passageiro. É passageiro. Nós já tivemos lá, fizemos uma visita para ela, aí fiz o apelo para ela, assim, aceito. Eu falei, glória a Deus. Ela falou assim, claro que eu aceito. Eu falei, maravilha. Está lá no paliativo. Então, irmãos, aqui é que a gente pede? Pede a Deus para fazer a vontade dele e pede a Deus para fortalecer, através do Espírito Santo, cada membro da família. Porque a gente não vai ficar aqui, irmãos. A gente vai sair aqui ou com o arrebatamento da igreja, ou o Senhor vai nos retirar daqui. A gente não nasceu para ficar nesse mundo aqui. Agora, tem muitas pessoas que estão procurando entrar pela porta larga. Muitas pessoas. A palavra fala, e muitos passarão ou entrarão por ela. Porque é espaçoso o caminho, larga a porta. Irmãos, a gente fala, nem sempre a multidão ajudou. Multidão. Jesus nunca gostou de multidão. A multidão às vezes atrapalha. A multidão não atrapalhava aquela mulher cheia de fluxo de sangue chegar até Jesus. A multidão não atrapalhou porque ele queria chegar, aquele cego de Jericó. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tinha uma multidão também. Então, o Senhor trabalha com aquelas pessoas que verdadeiramente adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos ficar ligados nessas coisas. O tempo todo o Espírito Santo fala comigo, com você. O tempo todo ele fala. Você vai pagar um negócio no banco, está o Espírito Santo falando com você. Se é para você pagar, se não é para você pagar.
Uma dúvida, o Espírito Santo te orienta. Uma dúvida sobre uma conversa, vai ter uma dúvida quando você está chegando na casa fazer uma visita, ele já vai te preparando o que você vai falar lá, porque você já orou em casa. Aí você está chegando lá, você ora de novo no portão para entrar, você não sabe o que você vai encontrar. Se é só enfermidade, se é só uma oração que você vai fazer de exortação, se é uma oração de libertação, porque às vezes você vai fazer uma oração, uma visita à pessoa que está enferma, a pessoa manifesta lá. E qual que é a sua atitude lá dentro? O que você vai fazer? Então, irmãos, isso tudo tem que ter orientação divina. Por isso que a Bíblia, ela foi confeccionada lá até e veio chegando até nos dias de hoje para que a gente possa ler. E hoje ela não está escrito no hebraico, não. Hoje ela está escrito no português para a gente entender. E muita gente olha para a Bíblia assim, é como se ela estivesse no hebraico, ela não entende nada. Não entende nada da Bíblia. E a todo tempo nós que estamos aqui precisamos dar fruto, porque nós somos verdadeiramente servos de Deus. Não importa se a gente está chorando, não importa se a gente está sorrindo, não importa se a gente está passando por provações, a todo tempo a gente tem que dar fruto. A todo tempo a gente tem que estar exortando as pessoas, falando que Jesus é maravilhoso, mesmo você chorando. Será que eles não estão falando alguma coisa errada aqui? Não. Eu estou chorando e mesmo assim eu tenho que falar que Deus é bom? Claro. Às vezes aquela lágrima que está rolando pelo meu rosto é uma coisa que eu procurei. E aí é a lei da semeadura. Agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Irmãos, Lucas 2,46. Aleluia. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Irmãos, tinha uma festa da Páscoa, e ali era 7 dias. Aí acabou aquilo ali, a mãe de Jesus, e Maria e José foram embora, ele ficou para trás. Aí eles voltaram, encontraram ele pregando no meio do doutor, com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E ali, a mãe dele chamou a atenção dele, e ele já falou, não, peraí, estou fazendo a vontade do meu pai. Eu estou trabalhando, com 12 anos. Com 12 anos de idade. E olha que Jesus não tinha nem entrado ainda no ministério, ou saído para o ministério, né, com 30 anos de idade. Ali tinha 12 anos de idade. E os doutores estavam de boca aberta ali, vendo Jesus falar. Os doutores, ali já mostra que Jesus era diferente, e ele estava como um ser humano, como eu e você, mas com a sabedoria, né? Ele tinha a sabedoria de Deus, mas ele põe ali em prática, geralmente uma pessoa humana que estava falando com aqueles doutores. Ele falou, que menino é esse? Todo especial, mas por quê? Jesus sempre foi simples. Eu falei no culto aqui passado, se eu não me engano, como é que que Judas traiu Jesus? Pô, aquele que eu beijar, falei outro dia aqui no culto. Por causa de quê? A roupa dele era igual a dos outros discípulos, não tinha roupa diferente. Então aquele que eu beijar é Jesus, porque eles todos andavam com cabelo grande, barba grande. Então aquele que eu beijar é Jesus. Esse foi o sinal. Olha o lado humilde do Senhor Jesus. Ele não era do destaque, ele andava no meio deles, comia com eles, bebia com eles, passava fome com eles, andava longos caminhada com eles. Ele podia ir montado num cavalo, num jumento que fosse, e os outros a pé. Não, ele ia junto. Dividia o pão com eles. A última ceia, dividia o pão. Irmãos, eles, os doutores, vendo assim, aquela inteligência de Jesus, eles ficaram assim, gente, quem que é esse menino? Mas ninguém tinha imaginava que lá na frente teria um ministério. No caso ali seria mais 18 anos para frente de Jesus ir para o ministério, né, para onde ele foi fazer a obra por 3 anos e depois foi crucificado. Lucas 2,49, Jonathan. Ele disse, por que é que me procuráveis?
Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aí, a mulher que foi concebida pelo Espírito Santo já entendeu. Ela não teve relação até aquele momento, ela não tinha tido relação com ninguém. E ela ficou grávida. Então ela já sabia, né, quando ele falou assim, Sara, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ela falou assim, ele está trabalhando. Que ele é o próprio... Ela sabia que ele era o próprio Deus. Mas ele se fazia o quê? Uma pessoa, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, sentiu dores, mas sofreu muito aqui por nós, que não somos merecedores. Você falou, não somos merecedores de nada. Para certas coisas, muitas coisas nós somos fracos. Para muitas coisas aí, nós chegamos até a reclamar, também vamos orar, não, mas reclamar com Deus, por que a gente está passando por aquilo. Já que a gente vem nos cultos, já que a gente ora a Deus em casa, na hora de deitar, de madrugada, de manhã cedo, por que a gente está passando por isso? Então, irmãos, às vezes a gente não aceita, mas é o processo onde Deus vem lapidando a minha vida, lapidando a sua vida, te mostrando que verdadeiramente nós carecemos do poder de Deus na nossa vida. É o tratamento de Deus. Uns estão entrando no deserto, outros estão no meio do deserto, outros já estão saindo do deserto, mas sempre dando glória a Deus, porque aquilo ali é um aprendizado que a gente vai tendo todo instante, a todo momento. Às vezes você está chorando, você não consegue nem abrir a boca para você orar, talvez a dor está muito profunda, aquilo está rasgando o seu peito, aquilo está rasgando o seu coração, mas a nossa confiança está depositada no nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus é fiel, aleluias. Irmãos, Jesus, ele demonstrava uma sabedoria jamais vista por qualquer ser humano. Então, como nós, sendo pequenininhos, vamos fazer um questionamento ao poderoso Deus, que tem que cuidar de nós? Se você está passando uma prova, se você está passando uma luta, você pode ter certeza, Deus está no controle de tudo. Ele está te lapidando, Ele está falando com você, Ele está tratando com você, e aquela luta vai ter um final. Desde que você confie no Senhor, de todo o seu coração, confie. Então, amados, nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa sabedoria precisa vir da parte de Deus para fazermos correto. Você está achando que você é qualquer coisa, irmãos? Eu estou achando que eu sou qualquer coisa? Nós somos especiais para Deus, aleluia. A gente não pode ser nada diante de uma sociedade medíocre, sociedade perversa, contaminada pelo pecado, mas para Deus nós somos importantes, nós fazemos parte do rebanho de Deus, nós somos servos do Deus Altíssimo, nosso nome está escrito no livro da vida, aleluias. Nós somos importantes sim, você é importante para Deus. Para quem mais a gente precisa ser importante, nós precisamos ser importante para Deus. A vida aqui é passageira, a pessoa pode ter milhares de dólares aí, mas acontece, nada vai adiantar no dia, naquele grande dia, ou quando ela partir, vai ficar tudo aí, ela vai embora, e aí para onde ela vai? Mas talvez você que mora no barraquinho aí, lá no alto do morro, você é cheio de Espírito Santo, você tem um lugar certo, a sua casa já está construída lá no céu, aleluia. Porque o Senhor falou que ia preparar morada para nós, aleluia. E lá, na casa de meu pai, há muita morada, aleluia. Quer dizer, tem morada para todo mundo, quem quiser. Não vai voltar, não vai faltar moradas. Então será que você é qualquer coisa? 1 Coríntios 6,19. Glória a Deus. Ou não sabeis, não sabe não? Então agora você vai saber, mas você já sabe disso. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Irmãos, esse corpo que você e eu estamos carregando aqui, ele pertence ao Senhor, aleluia.
Você tem guardado o seu corpo físico e espiritual? Como você guarda o seu corpo físico? Como está sendo as suas vestimentas? Essa vestimenta normal aí, estou falando de vestimenta de pele disso, pele de tigre, pele de jacaré, pele de 200, R$ 1.000, estou falando disso não. Eu estou falando a sua postura de cristão, a sua vestimenta, o seu caráter cristão. Ninguém está jogando roupa de A, jogando roupa de B, você está andando assim, você está andando assado. Eu estou falando assim, você como cristão, você tem que dar exemplo de vestimenta. Você tem que saber qual a roupa que é boa para você. Mas isso é cada um, é cada um. Aí eu posso andar, para mim assim está normal. Eu não vou fazer julgamento, quem julga as pessoas não é eu, não é Deus. O julgamento pertence a Deus. Mas tem gente que acha que é normal. Eu estava aqui fora, aqui, abrindo a igreja aqui, passou uma mulher agora mesmo para ir na padaria ali. Ela foi lá na padaria de camisola. Você acha que isso é normal? Ela passou ali. Ainda me cumprimentou. Cumprimentou, foi na padaria e voltou. O servo de Deus, não precisa me responder não. O servo de Deus pode fazer isso? Uma mulher, servo de Deus, lá na padaria de camisola e voltar? Não estou julgando ela não. O entendimento dela, ela pode fazer isso. Se você acha que o seu entendimento, isso também é normal, que aquilo ali é uma roupa, você vai também na padaria, dessa forma. Mas eu sou contra isso. Até o homem também de pijama lá na padaria, um servo de Deus, serve para o homem, mas também serve para a mulher. Então, mas isso aí é de cada um. Tem gente, pessoa que acha que é normal. Ela estando com um pedaço de roupa no corpo, ela achar que está vestida, ela pode ir no baile, pode ir em qualquer lugar. Mas o servo de Deus, ele vai diferente. Não, essa roupa não está adequada para mim. E quem vai falar para ela não é o marido, não é filho, não é vizinho, não é irmã, é o Espírito Santo. Essa roupa não está boa para você naquela festa. Essa roupa está muito curta, essa roupa está muito decotada. Essa roupa você também passou. Não dá para você pregar no púlpito daquela igreja de bermuda e de camiseta, porque está calor, não. Você tem que colocar um terno, uma camisa, para mim, uma camisa de gola, para você ir lá. Mas hoje modernizou muito, então a gente vê cada um pastor aí, complicado, pastor Júnior. Complicado. Eu vi um culto outro dia, tinha mais homem do que mulher, mas também a pastora muito bonita, tá? O corpo físico muito bonito, com a mini saia desse tamanho, pastor, tinha mais homem no culto do que mulher. Uma saia desse tamanho, assim, um vestidinho desse tamanhozinho, assim, ó. Então, irmãos, será que ela estava decentemente? Estou julgando ela também não. Será que ela está decentemente para subir no púlpito? É ela mesmo que tem que ver isso, não é a igreja, não. É ela mesmo que tem que ver isso. Então, irmãos, por causa de quê? Nós lemos aí que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora vamos falar do lado espiritual. Nós estamos agindo como servo de Deus, agora não é vestimenta mais. Agora são as vestes espirituais. Como está o nosso corpo, o nosso coração? Nós estamos perdoando. Nosso coração está voltado para as coisas de Deus, né? Nós temos orado a Deus, porque nós somos o tempo que nós somos a casa morada do Altíssimo de Deus. Deus vai habitar num lugar que está sujo, com os maus pensamentos. Isso não é cajado não, tá, irmão? Porque quando Deus bate primeiro no pregador. Tá aí os pastores aí sabem disso. Então, como é que está o nosso coração? Está limpo para as coisas de Deus? Porque Deus sabe o que está guardado no seu coração, aquilo que você vê lá na rua, aquilo que você traz para dentro do seu coração, e aquilo fica remoendo no seu coração. Então Deus sabe disso aí. Então, irmãos, nós temos cuidado da casa de Deus, que é a nossa vida espiritual, né? A nossa vestimenta aqui para o mundo ver quem que somos nós. Irmãos, você acha mesmo que o pessoal da perto da sua casa, que você vê você saindo com a Bíblia para a igreja, com a Bíblia na mão, a pessoa não te olha de cima embaixo, que você sabe que você é da igreja, e olha a sua roupa, não? Olha sim, olha a sua roupa. Ah, mas eu não estou incomodando com isso, não. Mas ela olha, ainda fala assim com os outros, que eu já escutei isso falando, não do pessoal daqui da igreja, mas na rua. Ah lá, que eu conheço aquela vizinha, olha lá a roupa dela. Já escutei isso aí. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, as pessoas observam a gente. Observa quando você chega em casa, observa quando você sai de casa, observa o que você está trazendo para casa. Tá? Observa. Isso tudo a gente é observado. Observa quando você está fazendo uma visita no hospital, observa quando você está vindo para a igreja. Né? Observa, ela está indo para a igreja, aquela ali é a mulher de Deus. Todo domingo, essa hora, está indo para a igreja.
Todo domingo ela vai buscar a bênção. Essa aí, uma hora que eu precisar conversar, eu pedi uma oração para ela. Observe isso aí tudo. Agora você vem na igreja lá, acabou de chegar da igreja, ela brigaiada está na casa dela. Olha lá, a brigaiada que está lá. Ela gritando lá. Ó. Então, irmão, isso tudo é observado. A gente tem que analisar isso. Eu não olho para as coisas. Tudo bem, mas as pessoas estão analisando a gente. Nós estamos carregando o nome de Jesus com nós. Nós estamos carregando o próprio Deus dentro de nós. Não somos templo do Espírito Santo, está falando aqui? Então nós temos que fazer a diferença. Irmãos, as coisas de Deus não pode haver dúvida. Maria Madalena, ela chama o discípulo para confirmar o que ela viu. Porque só ela visse ali, não ia adiantar. Então foi lá chamar o quê? Testemunhas para ver o que aconteceu. Então, irmãos, nós precisamos ficar ligados nas coisas de Deus. Por isso, cada milagre que Deus fez e faz na nossa vida, né, precisa ser compartilhado. Cada um de nós aqui é um milagre de Deus, aleluia. Cada um de nós aqui, hoje, que está aqui dentro, aqui nessa hora, já é um milagre de Deus que nós conseguimos chegar aqui, nós conseguimos acordar, estamos aqui. Quantos acordaram lá no hospital? Quantos não acordaram? Quantos estão dentro de casa, porque não tiveram força para vir? Talvez uma batalha muito grande que está enfrentando, talvez não por desânimo, mas talvez porque é uma batalha que está enfrentando, então, e está preso na sua casa já com a depressão, a pré-depressão, e vai por aí afora. E aquilo ali, você tem que ter bastante oração em cima, não só um tratamento com um profissional da área, mas ele tem que ter oração em cima, em um ajudando o outro, e a gente vai orando, e Deus vai levantando aquela pessoa daquela prostração, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu careço de muitas orações, você carece de muitas orações. Por causa de quê? Às vezes você está com vontade, seu ânimo é para orar 5, 10 minutos, e às vezes precisa de mais oração, mas você não tem essa força, mas a igreja está clamando, está orando. Pedro, quando estava preso, a igreja orava continuamente pela vida dele que estava lá dentro do cárcere, aleluia. Então a igreja precisa compartilhar as bênçãos, precisa compartilhar as orações. A Bíblia fala, orai um pelos outros. Por isso que a Bíblia é importante, por isso que chegou até nos dias de hoje, para mim você entender o que está escrito. Então, irmãos, é preciso compartilhar milagre. Nós valorizamos a morte do Senhor Jesus, aleluia. Nós somos muito gratos pela morte do Senhor Jesus, porque Ele morreu, mas mudou a nossa vida. Foi preciso Ele morrer, para cada um de nós ser transformado pelo seu poder, pelo seu sangue derramado, que está sobre nós, aleluia. Ele nos purificou com o seu sangue, não foi com água e sabão, mas nos purificou com o seu próprio sangue. Por isso nós estamos aqui, por isso nós somos transformados, e nós precisamos manter essa transformação ali ativa, uma transformação a cada dia, melhorar mais na presença de Deus. Mais e mais, não importa o vento que você está nele, o importa é a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, aleluias, glória a Deus. Então isso também chama gratidão, gratidão pelo que Deus fez na sua vida e na minha vida. Às vezes, uns nascem e vêm numa vida toda tortuosa, exemplo aqui do pastor Moisés, vida toda tortuosa, para Deus mudar a vida da pessoa já com 20, 30 anos de idade. Às vezes, a pessoa nunca mais sai da presença do Senhor Jesus. Às vezes, outra pessoa nasce num berço cristão, nunca foi lá fora, nunca fez nada errado, e quando está com 20, 30 anos, a pessoa sai para ver o que tem lá fora. Às vezes é o inverso, aí quebra a cara e volta. Quer um exemplo bíblico? Aquele filho pródigo, ele pediu a parte dele da herança e não saiu, quebrou a cara e voltou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aquela passagem do filho pródigo. O pai dele rejeitou ele, o pai dele bateu nele, o pai dele mandou pedra nele, o pai dele deu tiro nele lá no portão, não. Quando ele chega ali é uma parábola. Quando ele chega, o pai está de braço aberto e ainda faz festa. Então quando o cristão está lá fora, que ele volta e na presença de Deus, tem festa no céu, aleluia. Ele voltou, ele estava perdido, mas novamente ele voltou para os braços do Pai, aleluia. Mas por que ele foi quebrar a cara lá fora?
Quantos não conseguem voltar? Quantas pessoas você encontra na rua e a pessoa é médico, a pessoa fala 3, 4 idiomas, mas está perdido e nem vontade de voltar para casa não tem. Aqui onde eu estou aqui, eu não quero saber quem que é prefeito, quem que é vereador, quem que é presidente. A minha vida é aqui, ó. Minha vida é aqui. Debaixo da ponte, debaixo do viaduto, andando aí comendo lixo. Será que é isso que Deus quer para nós? Deus não quer, Deus sempre quer o melhor para nós. O melhor para nós. Irmão, sempre pensando, o melhor para nós é a nossa subsistência, a nossa sobrevivência aqui. Se Ele quiser acrescentar alguma coisa, é da parte dEle. Ele pode fazer. Mas se Ele quiser que a nossa vida, a gente fique nessa vida, que nós estamos aqui na presença dEle, até a nossa saída daqui, a gente vai ser essa pessoa até a gente sair daqui, mas na presença de Deus. E tem pessoas, não estou profetizando nem lançando nenhuma maldição sobre nenhuma família, sobre nenhuma pessoa. Mas tem pessoa que nunca vai entrar numa igreja evangélica, porque ela não consegue ouvir a voz de Deus. Você começa a falar de Jesus, já vem ele, ou não quero ouvir não. Tem pessoa que não consegue. Não consegue. Então, irmãos, isso aí tem pessoa que já está, parece que já nasceu, já está direto direcionada para a condenação. Mas nós confiamos no Senhor e nós estamos aqui, aleluia. O apóstolo Paulo literalmente fala que não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Um homem que passou por vários naufrágios, o homem que falou, eu aprendi a passar fome, a sentir necessidade. Eu aprendi na hora da fome o que fazer. E também eu aprendi também a lidar com, quando eu tiver com dinheiro, ter bastante abastança. Quando eu tiver bem, eu aprendi também a lidar nessa situação, mas ficar firme em qualquer dos dois casos. Eu estou firme com o Senhor Jesus. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu estou firme com o Senhor Jesus. Tem muita pessoa que dá glória a Deus a todo instante, porque está tudo bem na casa dela, está com saúde, está com dinheiro, o casamento vai bem, então ela está maravilhoso para ela. Mas quando vem, não é nem um vento forte, quando vem um pequeno vento na vida dela, ela já começa a encostar na parede e pensar o que fazer. Ainda já encosta Jesus também do lado na parede junto com ela, assim, Jesus, o Senhor me abandonou. Aí o que eu estou passando lá no meu filho saiu dos caminhos do Senhor, está mexendo com droga lá. Olha lá meu marido, que cachaçada que está nela lá. Está vendo aí, eu orando todo dia, e o Senhor não estende a mão, não faz nada. Irmãos, cada um de nós somos dotados de 2 cérebros, razão e emoção. E nós somos livres para nossas escolhas. Então você pode escolher o lado bom do negócio e o lado ruim, mas às vezes o lado bom vai doer um pouco, porque você tem que seguir ali o padrão cristão, que é de renúncia, que é de deixar em certas coisas, que é de beber certas coisas. Então você tem que renunciar às coisas mundanas, que isso aqui, nada disso aqui serve para nós não, irmãos. Mas o que serve para nós ainda está por vir, aleluia, que são lá as mansões celestiais. É o reino de Deus lá em cima, é morar com o Senhor, aonde está sentado à destra de Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Lá que é o nosso final. Então, irmãos, precisamos ficar firmes com Jesus, porque Ele tem promessa para mim e para você. Às vezes você está, conforme eu sempre estou falando aqui, às vezes você é obrigado a ir parar no hospital, porque você com saúde, você talvez tenha até um carrinho, talvez você tenha dinheiro para pegar um Uber, você não faz uma visita no hospital, você não faz uma visita naquele irmão que está doente, você liga para ele. Irmãos, eu sempre falo, uma ligação é boa? É. O fulano de tal me ligou, é muito bom, eu ouvi a voz dele, mas uma visita presencial é diferente. Uma visita presencial é diferente. Então, a gente fala muito aí, que às vezes a pessoa então ela não vai, liga para a pessoa no hospital, porque hoje em dia, antigamente não tinha, hoje o paciente mesmo, quando ele está falando e tudo mais, ele tem o celular dele, está lá, do lado dele lá.
fulano, ô fulano, você está aí, Deus te abençoe, aí não sei o que. A pessoa pode ir lá fazer uma visita presencial, mas não faz. Aí Deus fala, não faz não, né? Então eu vou te colocar lá, ou de acompanhante ou de paciente. Aí você vai pregar para os médicos lá, aí você vai pregar para as pessoas que estão enfermas do seu lado, aí você vai ouvir uma pregação lá de outra pessoa que vai lá visitar você também. Então Deus tem estratégias para saber que a gente tem que ir, igual aquela figueira. A figueira, Jesus chega perto dela e vai procurar um fruto, como ele não estava na época de figo. Aí o que Jesus faz? Amaldiçoa aquela figueira e ali ela seca na hora, vai secando, começa a secar, seca tudo. O que o Senhor quer nos ensinar com isso aí? Quando ele procurar fruto com o irmão João, com a irmã Maria, tem o nome fictício aqui, tá? Com a irmã fulana, com o irmão fulano, em qualquer época do ano você tem que dar fruto, porque nós somos uma árvore frutífera. Que fruto que é esse? É figo? É laranja? É azeitona? Não. É a palavra de Deus. Você tem que ter uma palavra para aquela pessoa, seja de noite, seja de manhã, seja no inverno, seja no verão. Você precisa ter uma boa palavra, porque você tem um relacionamento com Deus, aleluia. Você está cheio do Espírito Santo. É esse relacionamento que precisa ter. Então é ali que Jesus estava ensinando. Ele procurou figo numa figueira, mas não era a época de figo. Então Jesus está mostrando para eles, quando procurar vocês têm que ter uma boa palavra para aquela pessoa. Exortação, edificação, de consolo. Porque quem está cheio do Espírito Santo é isso, porque o Espírito Santo é isso. É a palavra que exorta, edifica e consola. Então é preciso isso aí, irmãos. João 20, versículo 7. Aqui é uma prova também, isso aqui é uma prova, porque lá em Israel tinha vários tipos de cultura, ainda tem ainda. Que os irmãos também já sabem. E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O pastor já falou isso aqui, eu vou tornar a repetir. Que a gente lê a Bíblia, a gente lê outros estudos também sobre isso aí, sobre a cultura de Israel. Então, irmãos, isso é exatamente, quando a pessoa acaba de comer, vamos pegar o nosso aqui, você acaba de comer, tem um guardanapo do lado, você vai no restaurante e tudo mais, e acaba de comer, tem um guardanapo, aí você limpa a boca, acabou de comer. Mas lá tem essa cultura, se aquele lenço o guardanapo estiver dobrado ali, a pessoa vai para lá, depois vai voltar a comer mais, aí depois que ela vai limpar a boca. Então Jesus, deixando aquele lenço que estava enrolado sobre a sua cabeça, ou envolto sobre a sua cabeça, ele ficou enrolado ali no cantinho, quer dizer, eu vou voltar, aleluia. Eu vou voltar, estava dobradinho, os lençóis que estavam envolvidos no corpo dele, estava tudo jogado para o chão lá. Eu vou falar que não era qualquer lençol não, era lençol caro, porque eu vou mostrar para vocês aqui, porque neles tinha produtos caros naquele lençol de especiarias, vou mostrar para vocês aqui. Então Jesus deixa aquele lenço ali dobradinho, eu vou voltar. Quer dizer, ele já tinha ressuscitado, né? Ele ficou 40 dias aqui conversando com os discípulos, depois ele ascendeu aos céus. Depois, quando deu 50 dias, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Então, ele estava falando, eu vou para o Pai, né? Depois de 40 dias eu vou para o Pai, mas depois eu vou voltar para buscar cada um de vocês, aleluia. Porque o lenço estava lá, dobradinho, aleluia. Então, irmãos, vamos lá. Irmãos, é preciso você meditar na palavra de Deus. Como eu estou dando essa palavra aqui do lenço enrolado, por que estava e os outros especiarias estavam tudo para lá? É porque eu já vou mostrar para vocês aqui na frente, porque você precisa ler sobre até a cultura de Israel, para você entender certas coisas aqui. Então, irmãos, um pastor, ele chega, cada um conta de uma forma, porque tem várias versões dessa ilustração que eu vou falar para vocês. Tinha um irmão na igreja passando por dificuldade. O pastor chega na casa desse irmão e fala assim, irmão, tudo bem? Pastor, estou passando por uma luta, estou no vento, e está assim, está assado, e eu não sei mais o que fazer. O pastor tem que continuar orando e lendo a palavra de Deus. Medita nela, tem o prazer de meditar nela de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite, até esse vento passar.
Tem muita gente que desanima no primeiro dia, não aconteceu nada, aí vem o segundo, aí não vou fazer mais porque não aconteceu, não vou fazer mais uma vez, faz mais uma vez, não aconteceu nada, agora eu paro. Agora eu paro. Sempre lembrando, irmão, Jesus passou um sofrimento jamais visto pela humanidade. Eu estou falando um justo. Se fosse um bandido, ele falou, eu vou passar por isso mesmo, mas eu procurei. Mas Jesus não procura nada daquele jeito ali, mas só que ele sabia que a morte dele era a morte de cruz. Então, irmãos, aí esse pastor fala, então, você está lendo a Bíblia? Ele assim, leio direto. Tem certeza? Leio direto, você tem que ler. O pastor já tinha olhado na estante dele lá, a Bíblia já estava meio amarela lá em pé, né? Pezinho assim no canto lá na estante. E eu comecei a ler a Bíblia ficava deitada ali em cima do criado, em cima da mesa, fica deitada ali, quando você abre ela lá, dá uma lida lá. Estava em pé lá. O pastor disse, mas vamos orar a Deus, vamos fazer uma visita. Aí conversou com ele, vamos orar a Deus, daqui um tempo eu volto aqui para te visitar novamente. Aí o pastor disse, aqui você tem um pouco d'água para me dar aí, não? Tem. Aí ele foi buscar água. Quando ele foi buscar água, o pastor colocou alguns dólares no meio da Bíblia. Pegou a folha da Bíblia e foi passando, colocando nota de dólares na Bíblia. Várias partes da Bíblia. Aí, que a Bíblia estava aberta, né, ele fechou a Bíblia. Aí pôs lá. Aí depois passou um mês e pouco, mais ou menos, o pastor voltou na casa dele. E aí, sua vida melhorou depois da oração que a gente veio aqui? Ah, pastor, é que a gente está com fé, né? Mas está continuando a mesma coisa. Você tem lido a Bíblia? Tem. Você não achou nada na Bíblia? Não achei não. Aí o pastor falou, me peça a Bíblia. Aí o pastor começou a abrir a Bíblia assim, ele abria uma página, uma nota de $10. Abria outra página, uma nota de $10. Abria outra página, nota de $1. Abria outra página, nota de $100. O pastor pôs um montão de dinheiro lá o suprimento dele para uns 2, 3, 4 meses. E ele não pegou nada porque ele não abriu a Bíblia, ele não viu que o dinheiro estava dentro da Bíblia. O pastor pôs uma nota em cada folha. Então, irmãos, várias folhas da Bíblia tinham uma nota de $. Quer dizer, a Bíblia estava lá parada. Então, meu irmão, você está cheio de Espírito Santo aqui na igreja, cheio de Espírito Santo na sua casa, você tem que ficar também. Lá na rua, no mercado, você tem que ficar também. Lá no shopping, você tem que ficar também. Então, é cheio do Espírito Santo, é cheio, porque às vezes as lutas, as provações, você vai esvaziando, porque você está chorando, você está gemendo, você está andando para um lado, está andando para o outro, mas seu coração está partido, o seu peito está doendo, mas você sabe que tem um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que entra com resposta, um Deus que entra com providência, e Ele vai te colocar de pé, aquela prova vai passar, em nome de Jesus Cristo, aleluia! Glória a Deus, aleluias! Santo, santo, santo é o Senhor, aleluias. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra de Deus, é isso que a gente lê. A gente tem tempo para várias coisas, mas precisa buscar na palavra de Deus, aqui tem resposta para tudo. Aqui tem resposta para tudo. É preciso confiar. Ah, mas que não tem na Bíblia, tem passagem de pessoas que já tinham morrido, e Jesus foi lá e ressuscitou aquela pessoa. Quer dizer, não tem jeito, já morreu, o que você vai fazer lá? Eu vou lá, retirem a pedra, Lázaro, vem para fora, ele vem, aleluia. Então, o câncer que a pessoa está com ele, a doença nos pulmões, a doença no coração, a diabetes, pressão arterial está alta, está desregulada, tem jeito para o nosso Deus, aleluia. Tem jeito. O Senhor pode estar desobstruindo várias artérias aqui agora de manhã, aleluia. O Senhor pode estar curando aqui o coração de muitas pessoas aqui. Não é o coração porque a pessoa está magoada, não. Esse também. Mas o coração que está doente. Um coração doente. Porque está com um problema, talvez um problema de nascença. O Senhor está colocando no seu peito um coração novo. Você vai partir futuramente, mas não vai ser de problema de coração. O Senhor está limpando agora todo vício, toda bactéria que possa, talvez amanhã seja amanhecer passando mal com aquele problema. O Senhor está te curando aqui nessa manhã. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, às vezes é melhor você entrar no céu sem uma perna e sem um braço, mas entrar como o céu de Deus, que lá você vai ter uma nova perna, um novo braço, um novo olho. Então, o negócio é ficar na presença de Deus. Irmãos, então, nós precisamos entender que Deus, Ele sabe
direitinho o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando. Porque Jesus, ele é transformador. Jesus, ele sabe exatamente aonde ele vai chegar e começar a trabalhar primeiro. Antes dele te dar a sua bênção, primeiro talvez ele precise trabalhar na sua mente, depois ele precisa trabalhar no seu coração. Porque depois que ele te dá a resposta que você precisa, você já vai fazer direito para você nunca mais passar por aquela situação que você enfrentou, que você procurou, por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Então, irmão, você tem que ver quem está conversando com você. Outro dia eu preguei aqui, a irmã Cláudia até me falou que até lembrou da mensagem que ela pregou no sábado, lembrou da mensagem que a gente tinha pregado antes, que a serpente era amiga de Eva, amigona, entre aspas, que o diabo tinha entrado nela, então é amiga. Então, foi lá, ficou soprando, não, pode comer do fruto, sim, pode. Adão também lá foi lá comer e deu seu marido. Aí, era amiga? É porque ela falava, ela andava em pé. Depois que aconteceu a queda do homem, aí aconteceu o quê? Agora você vai rastejar. Então a serpente ficou mais em pé, começou a rastejar. Foi a maldição que Deus jogou sobre ela. Era o animal mais lindo que tinha, até escrito na Bíblia isso. E depois, não era amiga não? Então como é que está escrito lá na Bíblia assim? E porém inimizade entre tu e a serpente. Porque era amiga antes. O que tem a ver a serpente com o que nós estamos falando aqui agora? Estou falando aqui, você vê com quem que você conversa. Aquela conversa vai ser produtífera para você, vai ser frutífera, vai acrescentar na sua vida alguma coisa. Maravilha, continua, abraça aquela pessoa, assim, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, beleza. Mas se for aquela pessoa baixa astral, que te joga para baixo, que faz isso e faz aquilo, não precisa da igreja sempre, não precisa orar sempre, não, que Deus te conhece, seu coração. Precisa orar sempre, a gente precisa a gente é carente do poder de Deus a todo instante. Como é que não precisa orar sempre? Deus cuida, Deus não arreda os seus olhos de nós, Ele não tira os olhos de nós. Como é que a gente não precisa de Deus todo? Precisamos. Deus é que não precisa da gente, ao contrário. Mas nós carecemos de Deus todo dia. Eu careço de Deus todo dia, irmão. Você também. Como é que não precisa? Então, quando for uma pessoa dessa, também não vai desfazer da pessoa. Irmão, vou ali, vou fazer o almoço, eu tenho que ir no mercado, depois a gente volta a conversar. Então, descarta de uma vez que é uma pessoa que vai de baixa estima, vai te julgar para baixo. Então você tem que ver quem que é realmente o seu amigo, e se a pessoa vai conversar com você, uma conversa que vai produzir um efeito positivo. Positivo. Então, irmãos, vamos ver aqui. A Bíblia fala de um encontro de Nicodemos com Jesus à noite. Fala disso aí. Então, Nicodemos era um príncipe ali dos judeus, era um fariseu. Ele estava preso nas leis de Moisés, né? No Torá, as leis de Moisés. E ele vai de noite ter com Jesus, que sabia que Jesus tinha uma boa palavra. Como ele tinha fama lá na época, lá, se eu for de dia, os outros vão me ver conversando com Jesus, vão me criticar. Eu vou de noite escondido, porque não tinha luz de poste, igual tem essa luz aí hoje não, da CEMIG, não. Lá era de lamparina, então só tinha dentro das casas, não tinha porta. Você saiu da sua casa, você andou 10 metros, acabou tudo escuro. Então ele foi de noite bem quietinho, com Jesus, aprender com Jesus. Aí Jesus falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo, para você entrar no reino de Deus. Nascer de novo. Senhor, eu já sou grande, como é que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe de novo? Ignorante, né? Como é que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe de novo? Né? Talvez a pessoa até, a mãe é desse tamanhozinho, talvez o filho está desse tamanho, como é que eu vou entrar dentro da barriga da mãe? Mata a mãe dele, como é que eu vou entrar dentro da barriga da mãe dele? Mas se você é príncipe em Israel aí, dos fariseus aí, e você não consegue entender essa palavra, ainda mais das coisas do reino de Deus, quer dizer, você tem que nascer de novo. Bom, mas ali a Bíblia não fala, em nenhum capítulo que se Nicodemos reconheceu, arrependeu dos seus pecados, entregou a vida para Jesus, converteu, isso não fala. Mas tem um versículo aqui que deixa a gente pensar que realmente houve uma mudança depois daquela conversa. E eu vou ler ele agora.
Quer ver, irmãos? A gente não sabe se ele converteu. João 19:39. Vamos ver lá. Olha se uma pessoa ia fazer isso para outra se não tivesse tido um encontro. E foi, aí Jesus morreu. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratas de um composto de mirra e aloés. Irmãos, deixa eu falar para vocês o que significa isso aí. Ele gastou ali, está falando ali quase 100 arratas. A raça dava 500, aproximadamente 571 gramas. Ele levou 100. Eu fazendo a conta lá mais ou menos, se eu não estiver equivocado, dá 57 quilos dessa especiaria aromática, coisa cara. 57 quilos. Quer dizer, se ele tivesse convertido, o que ele foi fazer lá então? Ajudar ele para passar, embalsamar, para passar aquela especiaria no corpo de Jesus, preparar o corpo, que era um costume que eles faziam lá. Então, naquele encontro teve uma mudança, que ele teve o prazer de gastar esse dinheiro lá, no sepultamento de Jesus. Então teve uma mudança. A Bíblia não fala se ele converteu ou não, mas eu acredito que converteu. Até mesmo, não sei quem já leu aí, tem livros que continua escrevendo assim, depois que Jesus ele ressuscita. Barrabás começou a seguir Jesus de longe, e tem livro que fala que ele converteu, porque Jesus morreu no lugar dele, que ele achou que Jesus ia fazer um motim também lá, mas Jesus não fez nada disso, Jesus entregou por nós. Então tem alguns livros aí que falam que Barrabás converteu depois, ele converteu ao Senhor Jesus, que Jesus morreu no lugar dele, ele que era para morrer, o povo mandou soltar Barrabás. Então, amados, quando Jesus começou a falar conosco, que nós ouvimos a voz de Jesus, houve uma grande, não foi pequena não, uma grande transformação na nossa vida. Grande transformação. Muitos aqui vinham com negócio de bagunça, negócio de baile, negócio de bebedeira, negócio de vingança. Muitos de nós aqui. Aí quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, ele começa a mudar sua vida, limpando aquela sujeira. É como se você tivesse enfiado lá no fundo do poço, aí vai puxando um pouquinho de cada, vai puxando. Aí você vai saindo, a sujeira vai ficando para trás, até você ficar de pé na presença de Deus, aleluia. Aí você vem, o Senhor te coloca novamente, aí traz de volta o seu caráter, traz de volta você como ser humano, traz de volta você diante de uma sociedade que agora vai te respeitar, não vai rir de você, não vai escarnecer de você, não vai zombar de você, porque agora você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é diferente, você está andando arrumadinho, você consegue falar conforme Jesus falou, você consegue andar conforme Jesus andou. Se agora você é diferente, é uma pessoa transformada por Deus. Antes não, as pessoas zombavam de você estava no fundo do poço, chegava às vezes, muitas pessoas chegavam de 4 pés andando em casa, dançando lá, escorando no passeio, às vezes urinados para chegar em casa. Quantas pessoas que passaram por isso que a gente conhece isso aí? Quantas vezes eu cheguei em casa corrido, que 3, 4 correndo atrás de mim, tinha que pular o portão, senão ele me batia lá atrás. Não conhecia Jesus. Hoje não, hoje eu posso estar em casa tranquilamente, porque os anjos do Senhor acampam ao meu redor, aleluia. E ao seu redor também, ao redor do pastor Júnior também, de cada um de nós aqui. Nós não andamos sozinhos, pois nós andamos com Deus, aleluia. Então, irmãos, nós temos que ficar ligados nessas coisas. Por isso hoje nós sentimos o perfume de Jesus em nós, porque Ele está conosco. Jesus, ele foi bastante perfumado com aquela especiaria, então rolaram aquelas faixas. Então Jesus, vamos dizer, na época ali, se fosse ver por esse lado, Jesus foi o mais perfumado que tinha ali, Jesus, de tanta especiaria que passava sobre ele. Então por isso que a gente fala que hoje a gente sente o perfume de Jesus, por isso essa frase, o perfume de Jesus sobre a nossa vida, porque nós somos abraçados com ele, aleluia. Mas tem irmão que talvez pensando dessa forma, eu preciso ainda mais de Jesus. Eu te falo, Jesus já tem nos dado o suficiente, conforme o apóstolo Paulo fala. Gente, nós não precisamos de mais nada. Eu sei ter isso, sei aquilo.
Aí no final ele ainda fala assim, por que eu não preciso de mais nada? Porque, Senhor, a tua graça nos basta, aleluia. A graça do Senhor já nos basta, aleluia. Não precisa de dinheiro, não precisa disso, não precisa... A graça do Senhor já nos basta, aleluia. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor deixou para nós. Jesus está vivo, aleluia. Ele está aqui. E para fechar, Romanos 12, 11. Tinha mais, tá? Tinha mais. Eu estou vendo a hora ali, a hora me traiu. Tinha mais. Romanos 12, versículo 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, espírito que Deus dá a gente, fôlego de vida, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Não precisa ser diácono aqui, não ser pastor não, irmão. Você pode servir o Senhor lá fora, na sua casa, na vizinhança, mostrando que você é um servo de Deus, servindo ao Senhor, porque nós somos servos de Deus. Então nós temos que servir. Alegrai-vos na esperança. Então, vamos ter esperança. Dias melhores virão, aleluia. Amém, irmã Manuela? Dias melhores virão. Sede pacientes na tribulação. Paciente, espera, com paciência. Não fica apavorado não, que Deus vai te dar uma grande bênção na minha vida, na vida do pastor Júnior, na vida do pastor Daniel, na nossa vida. Mas sede paciente, a bênção está chegando aí. Pode ser que seja hoje a bênção também. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Aí. Segredo da nossa vitória é a oração. Segredo é a oração. E o segredo também é a nossa fé para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que Deus te abençoe. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Os irmãos me perdoam um pouquinho, mas não deu 11 horas ainda não. Mas eu tenho que parar antes para fazer oração ainda, né? Mas Deus foi falando, eu fui falando. O que Ele me falou, nós só colocamos aqui para vocês. Sem acrescentar nada, aquilo que Deus falou. Você pode ter certeza que você recebeu de Deus, porque eu tenho meditado essa palavra já tem mais de uns 15, 20 dias. Você viu que eu entrei na parte de papiro, na parte de pergaminho, expliquei tudo de lá, de como foi formada a Bíblia, até chegar no dia de hoje. Então tem que ter um estudo para isso, né? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, feche seus olhos.